Pai do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Assim prometi os irmãos que começava, te marquei o horário com a igreja, mas hoje atrasou muito, Mas estamos aqui, para anunciar a palavra do Senhor, fazermos horário junto, amém. Quero transmitir algo que Deus colocou em meu coração aqui através da palavra do Senhor, o amor de Deus, sobre a nossa vida, sobre a igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, amém. E vou estar aqui orando pelas famílias, pelos lares, pela nossa igreja, por várias denominações pelo mundo afora, amém? Pelo nosso país, pela nossa nação, como na sexta-feira sempre fazemos, amém? Enquanto assim não voltar à normalidade dos cultos na sexta-feira. Já voltou o culto às 15 horas na terça-feira, que é a oração, Já voltou os cultos das quartas, o ciclo de oração, amém? Às 8h30 da manhã. Já retornamos com os cultos de quarta-feira às 19h30, amém? E assim estamos orando, por 1h30, 1h40. Já retornamos à Santa Ceia. É claro que, sem aglomerações, sem muitas pessoas na igreja, determinada assim durante a semana por Deus, para que no domingo que não haja aglomeração, Desculpe, irmão, hoje foi um dia corrido, Estou um pouco cansado, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor com muita alegria e passar para os irmãos aquilo que assim determina o nosso Deus. Amém? Quero orar junto com os irmãos e assim já estarmos ministrando a palavra, trazendo para... porque eu estava ensinando aqui para os irmãos, trazendo a palavra do Senhor, uma ilustração, uma autoajuda no relacionamento conjugal, E assim nós estamos já passando para... Nós estamos no tópico aí que toda mulher precisa saber. Aqui nós estudamos também o que todo homem precisa saber. E eu sempre já passei isso para a igreja. E assim eu estou aproveitando essa oportunidade das lives para passar isso que eu já passei na nossa igreja. Amém? E eu creio que alcança, alguma pessoa pelo nosso Brasil, pelo mundo afora, através desta live, amém? Que muitos assim participam, outros assistem, outros visitam e algo fica no coração de alguém, através do Espírito Santo, é claro, amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, apresente esse estudo de hoje, apresente o Senhor amado, a palavra do Senhor no coração da vossa igreja. Aqueles que hoje estão passando por luta nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, que o Senhor venha alcançar e trazer a solução, trazer, Senhor amado, Deus poder, uma direção do Teu Espírito. Pai, abençoa os teus filhos que já estão entrando nesta live, que o Senhor venha trazer sobre eles a unção do teu poder, o renovo, a restituição. Que assim seja alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Senhor venha abençoar teus filhos no ensinamento da palavra, que eles possam reter para si, Senhor amado, o poder do Espírito Santo através do ensinamento. E assim possa executar nas suas vidas aquilo que aprende. Porque assim nós temos que viver o que aprendemos, o que vivemos, o que pregamos, viver o que pregamos, irmãos? E assim possamos ser testemunho, atalaia do Senhor aqui na terra para as vidas que precisa buscar Jesus. E nesta noite eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada lar, a nossa nação, o nosso Brasil. Que seja cessado este mal que está assolando muita gente pelo Brasil afora, muitas nações e pelo mundo afora, E vamos estar pedindo a Deus todos os dias para nos cobrir, para nos revestir, nos proteger a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E vamos ser gratos também a Deus, irmãos. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida, amém? Nós aprendemos, nós estudamos a palavra, nós oramos, nós fazemos campanha, nós queremos a salvação do próximo, mas precisamos ser gratos a Deus, por tudo que Ele já fez na nossa vida. Se a gente for olhar para trás, não para o Egito, que é ali um lugar de escravidão, um lugar de tristeza pelo pecado, mas olhar, amém, pelas providências que Deus já colocou nas nossas mãos. Por que nós passamos e para que nós passamos? Nós temos essa resposta hoje de Deus. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Para quê? E Deus não dá resposta, Ele dá resposta na solução, na causa resolvida. Naquilo que nós passamos, às vezes foi por um aprendizado, às vezes foi por uma situação para ser resolvida de outra forma que a gente nem imaginava. E hoje a gente fala, Senhor, agora eu sei por que e para que eu passei por aquilo na minha vida,
E hoje nós perguntamos, Senhor, nós estamos passando isso hoje por quê e para quê? Lá na frente Deus vai responder por que a gente passou e para que nós passamos. Porque tudo debaixo do sol, diante de Deus, do servo de Deus, tem um propósito de Deus. Amém? Você veio para um propósito do Senhor na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família, no seu trabalho. Onde você estiver, Deus tem um propósito. Então nunca leve a vida como se você não fosse importante para nada. Como se você achasse que as outras pessoas, ou que sejam, né, porque elas são cultas, ou porque elas têm um grande conhecimento de uma área, são profissionais de uma área, são bem-sucedidas, elas que são importantes. Para Deus não é assim. Amém? Ela tem a sua importância. Ela buscou ser importante também. E você está buscando isso através de Jesus. Então não se diminua. Não traga para você um espírito de inferioridade que não existe. Jesus não traz espírito de inferioridade para mim, nem para você, nem para sua família. Amém? Se na sua casa tem 4 pessoas, é a sua família abençoada que Deus te deu. Se na família tem 100 pessoas, foi abençoada que Deus te deu. Se tem só você e seu esposo, você é abençoado diante de Deus. Então você tem um propósito. Todos nós temos um propósito diante do Senhor aqui debaixo do sol, nessa terra. Amém? Então fique nessa fé, crendo que você, não porque eu estou pedindo, não por uma imposição, mas porque Deus nos traz isso. Amém? Jesus fala na sua palavra que ele veio para dar vida e vida em abundância, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, a solidão não será contra nós. Amém? Você terá paz, alegria no seu coração de viver com Deus, viver para Deus, viver para aquilo que Deus te chamou. Por mais que você tenha poucas condições, por mais que você tenha poucas posses, por mais que você tenha poucos amigos, o que importa é o propósito de Deus na sua vida, que você será agraciada pelo próprio Deus, justificada por Ele. Em tudo que você fizer na sua vida, Deus vai te agraciar com muita alegria. Amém? Então não se despreze a si mesmo, né? Porque se você se desprezar, você está desprezando o projeto de Deus na sua vida. Então creia. Se não aconteceu ontem nem hoje, a palavra de Deus fala que nós temos que ter fé, paciência, esperança. Amém? Que a paciência produz, né? Uma produz a outra, né? A paciência, a fé, a esperança, tudo isso vai ser uma produção de Deus no nosso coração. E vai sendo gerado algo cada dia, um sonho, um após o outro. Os seus sonhos estão na mão de Deus, né? Qual é o seu sonho? Você já falou com Deus? Você tem um sonho a realizar? Amém? Às vezes Deus quer realizar na sua vida exatamente o seu sonho. E o que você tem nas suas mãos hoje é para realizar seu sonho amanhã. E às vezes a gente despreza o que tem nas nossas mãos hoje, que é exatamente, né, a ferramenta do sonho de se realizar amanhã, é a ferramenta que você tem hoje. Amém? Às vezes é sua esposa, seu esposo, às vezes é seus filhos, seus netos, às vezes é as pessoas que estão do seu lado, né? E a gente não pode desprezar nada que está nas nossas mãos, que Deus assim colocou. Por mais que elas pareçam não boas, por mais que elas pareçam que são difíceis de se lidar, de resolver, mas as armas que Deus colocou nas suas mãos, observe que isso vai ser principalmente a palavra de Deus. É a maior arma que você tem para realizar seus sonhos. Ainda tem outro, Deus vai te usar para você ser um canal de bênção para outras pessoas também. Amém? Nós temos que saber que para a gente crescer, a gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas. Por isso que Jesus mandou, né, tem seu mandamento. Mandar é mandamento, né? De amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então você vai precisar de alguém para realizar seus sonhos. Deus vai usar alguém para realizar seus sonhos. Amém? Então não despreze as pessoas por mais que elas sejam difíceis. Não significa que você não convive com ela, que você está desprezando. Não significa isso. Ah, pastor, tem fulano que parece que o senhor desprezou. Não, é porque ela tem um caminho e eu tenho que respeitar esse caminho. Mas ela continua no meu coração, ela continua recebendo as orações do pastor. Amém? Ela não aceita o caminho que a gente estava seguindo. Agora, o caminho de andar junto, unido, né? Ela tem outro caminho de vivência, de história, tem que respeitar. Tem pessoas que vai passar na sua vida e nunca mais vão aparecer. Tem pessoas que vai fazer parte do crescimento, do seu crescimento, né?
e elas não vão retornar, né? Elas vão ficar na lembrança, elas vão fazer parte da sua história, mas Deus não vai permitir elas retornar, porque elas precisam seguir outros caminhos e assim aparecer outras pessoas, né? E assim nós também. Então, isso é uma máquina emocional, vivência, convivência, que é regida por Deus. A gente tem que entender isso. Tem pessoas que vêm para a nossa vida para fazer-nos crescer, nos ensinar, amém? E a gente tem que respeitar todas elas. Má, boa, pessoas difíceis, pessoas amáveis, pessoas não amáveis, pessoas que talvez não gostam de você, não gostam de mim. Mas a gente tem que respeitar os passos dela na nossa vida, né? Tem pessoas que vão viver do nosso lado por resto da vida, né? São pessoas maravilhosas, pessoas difíceis, pessoas que a gente aprende com elas, pessoas que a gente erra com elas, que a gente é usado para que elas possam crescer também, né? E a gente tem que entender o projeto de Deus na nossa família, na nossa casa, e saber que você simplesmente tem que viver cada dia como se fosse o último dia, entendeu? O que significa isso, pastor? Foi falado, né, nessa semana no velório, né? E assim foi falado isso, o Espírito Santo falou, amar hoje, né? Abrace hoje, ame hoje, né? Porque amanhã pertence a Deus, amém? Então não guarde rancor no seu coração em relação às pessoas que fizeram com você, né? Ou deixaram de fazer coisas boas para você. Não leve isso no seu coração, não, porque isso vai te atrapalhar sua comunhão com Deus, suas bênçãos. Simplesmente seja aquilo que Deus quer que você seja, amém? Que é uma pessoa de transformação a cada dia, a cada situação. Entregue na mão do Senhor, não fique desesperado. Deus me levou a trazer essas palavras, porque eu sei que tem alguém precisando, né, de uma direção, né, de um consolo no coração, e eu sei que o Espírito Santo está aqui falando com você, amém? Então eu agradeço os irmãos que já estão participando, a irmã Francisca Costa, amém? E os irmãos que já estão aí, apóstolo, ouvindo a palavra do Senhor, já fiz oração. Quero deixar um versículo aqui exatamente sobre isso. Alguns versículos, Deus ama a todos nós, amém, irmão? Deu a oportunidade para todos nós, através do sangue de Jesus, né? Para você ter certeza desse amor, aqui estão 8, né? Passagem, né, que fala deste amor. Romanos 5, 8. Mas eis aqui uma palavra brilhante de amor. Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso aqui é amor, né, irmãos? Então, quando a gente estava no lamaçal de pecado, já tinha salvação liberada por Jesus. Isso tem mais de 2000 anos. Jesus já morreu por mim e por você, mas nós precisamos obedecer os seus mandamentos para que isso se cumpra na nossa vida. Amém? 1 João 4,16, nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem para conosco, né? Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, né? Então, se eu estou no amor de Deus, permaneço neste amor, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Amém? João, no Evangelho de João 3,16 também fala, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho único, né? Seu único Filho, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Se crer verdadeiramente, você verá a glória de Deus. Crer é viver, crer é ter fé, né? Em Jesus, no Filho de Deus. Em Deuteronômio 7, 9, né? Fala, reconhecer, pois que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus. Um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração, para com aqueles que amam e observam os seus mandamentos, né? Então, a maior alegria de Deus, irmãos, é quando a gente obedece os seus mandamentos, que a gente não entre em rebeldia, porque Jesus, Deus, ele se aborreceu, ficou triste com a traição de Lucifer, né? A rebeldia, a rebelião, a falsidade. Então, os mandamentos nos ensinam a gente não ser falso, não ser rebelde. Os mandamentos, a palavra de Deus nos ensina a gente ser obediente, né? Nos ensina a gente caminhar nos caminhos que Deus colocou. E isso vai Deus cuidando da nossa geração, de geração em geração.
por esse amor à palavra, né? Então, Salmos 35, 8, para encerrar essa parte aqui: como é precioso vossa bondade, ó Deus, à sombra de nossas asas se refugiam os filhos dos homens, né? Então, irmãos, Deus é bom, né? A sua misericórdia, louvai a Deus, porque sua misericórdia é eterna, Salmo 135, 26. Então precisamos, irmão, reconhecer o amor de Deus verdadeiramente, a sua misericórdia, né? Então nós estamos hoje aqui nesta noite falando da família, da vida conjugal, né? Um tema às vezes se torna polêmico, né? Falar que a mulher precisa estar na sua posição, o homem precisa estar na sua posição, verdadeiramente se torna às vezes polêmico, porque tem pessoas que não querem, né? Não acham que a direção é essa, não acham que esse estudo não é favorável, não é, que não é aconselhável, mas é um estudo que é direcionado pela palavra de Deus. O que vem da palavra a gente tem que anunciar para as pessoas aprenderem a conviver uns com os outros, né? A Bíblia é uma construção. A palavra de Deus, ela constrói o homem. A palavra de Deus, ela constrói as coisas do homem, né? A palavra de Deus nos fala que nós temos que construir uma casa sabendo quanto tem para construí-la. Porque se não ver quanto é que vai gastar e nem fazer o cálculo antes com que o quanto vai gastar, né, eu não vou conseguir terminar essa casa e passarei vergonha diante das pessoas, porque comecei uma obra e não terminei. Então Deus chama de vergonhoso, né? Então hoje vamos falar o que toda mulher precisa saber, e a direção aqui do primeiro tema é a esposa que não posso ser, né? O que toda mulher precisa saber, e a esposa que eu não posso ser. Vou falar da esposa hoje, né? Então rapidamente aqui, quero deixar uma leitura para os irmãos, né? O tempo está curto, mas vamos lá, passar aqui para os irmãos o que eu puder passar, para que você tenha o entendimento, a sua posição como mulher, a sua posição como esposa, a sua posição como serva de Deus. Amém? Para que não entre em termos de julgamento do inimigo, que não entre em contenda, em ira, em confusões, em embaraço, né? Que não entre em situações desfavoráveis diante de Deus, né? Desfavorável de receber a providência da promessa, a providência da paz, a providência da sabedoria, do discernimento. Amém? Então, a esposa que eu não posso ser, a esposa que eu não posso ser, assim para a mulher, né? A esposa rixosa, né? Aquela pessoa truculenta, né? Difícil dentro do lar, né? Então, vou ler aqui para os irmãos entenderem o que Deus quer falar hoje. Todos desejam um lar agradável, né, irmãos? O que é que torna nossos lares verdadeiramente agradável? O que é que torna, né? Sem dúvida é a sabedoria que vem de Deus. Quando há sabedoria em casa, o lar é um prazer, né? É um lugar agradável, um lugar de paz, um lugar que se resolve, um lugar que tem reunião, um lugar que tem oração, né? Um lugar que tem problemas para ser resolvido, né, de forma sábia. Sendo assim, um lar agradável é aquele que tem uma mulher sábia, virtuosa, no seu centro, né? Provérbios tem muitas descrições vividas da mulher sábia e da mulher insensata, né? Então, a sensata é aquela que destrói, aquela que não quer acordo, que não quer conversa, que vai levando uma forma de controlar todos e todos, né? E aí traz ressentimento, traz um monte de coisa no coração das pessoas que ali vivem. Para iniciar, consideramos o texto de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, né? Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ambas as mulheres estão ocupadas, os seus comportamentos têm um impacto considerável sobre os seus lares e suas famílias, mas a mulher sábia está construindo, enquanto a insensata está destruindo, né? Então, irmãos, a mulher tem um fundamento, tem uma importância muito grande na sociedade, no lar, na vida de um homem, na vida dos filhos. E o diabo sabe disso, né? Então ele quer trazer a diversidade, descontrole, né? Falta de comunhão, né? Incompreensão no coração dessas mulheres, para que elas percam o objetivo de Deus, para que elas percam a posição missionária que Deus assim colocou para ela,
para que elas vivam a vontade do mundo, né? E a vontade do mundo é que tem o individualismo, que tem a destruição, que cada um tem os seus direitos individuais, cada um tem que viver do seu bel prazer, que a pessoa que for se submeter a um concerto não precisa disso porque ela já tem um emprego, porque ela já tem uma profissão, porque ela já tem isso, já tem aquilo. Então não precisa submeter isso. Isso é que o mundo ensina, mas Deus não ensina assim. Amém? Poderíamos argumentar que pelo menos o insensata tem a atenção centrada no seu lar, certamente. Da mesma maneira que uma equipe de demolição tem sua atenção centrada ao direcionar a bola de demolição, né, a um prédio. O lar é um triste alvo e que tragédia quando a pessoa designada por Deus para ser a bênção principal acaba tornando-se uma vergonha e uma destruidora, né, irmãos? Então, as formas de destruição são várias, né? A conceituação pastoral do final do século XIX, o pastor Charles Bragner, né, em seu comentário sobre Provérbios escreveu, assim ele escreveu: muitas são as misérias na vida de um homem, mas nenhuma se iguala àquela que vem de quem deveria ser o esteio da sua vida, né? E continua dizendo que as esposas petulante é uma grande calamidade doméstica, né? E não há saída legal. Um filho rebelde pode pelo menos ser posto para fora de casa, se assim for determinado isso. Diz ele, né? Mas uma má esposa simplesmente tem que ser suportada para o resto da vida, né? Então isso traz um dano muito grande aos sentimentos dos filhos, do esposo. Nós estamos falando da parte da esposa hoje, né? Já falando dos homens. Então, eu vou falar de esposa, né? Salomão confirma isso ao dizer que seria melhor suportar o mau tempo do que lidar com uma mulher briguenta, petulante, inchosa, indiscreta, né? Ignorante, pois sabia ele que uma mulher sai assim é uma grande aflição para o seu marido e sua família, né? Uma mulher dessa forma, insensata, né? Briguenta, inchosa, né? Ela é um problema muito sério, né? Ela se torna uma pessoa destruidora. A maioria das mulheres cristãs prontamente presume que não está na categoria das inchosas, né? E petulante, mas gostaria de refinar isso um pouco para que possamos todos prestar atenção. Há mulheres que estão destruindo seus lares e normalmente isso não acontece em um dia, isso acontece no decorrer dos anos de lamúrias, né? Reclamações, descontentamentos, perturbações e outros pequenos pecados não tratados, né? Irmãos, você que é casado ou vai casar, né? Ou está noivo, tudo no relacionamento ele tem que ser resolvido instantaneamente. Não pode ficar prolongando, né? Aquela situação de diversidade. Claro que às vezes tem uma diversidade ali, tem uma contenda, tem uma briga, né, entre o casal a respeito de alguma coisa até boba, né? E perdura ali por um dia, 2 dias, mas isso não pode passar muito disso, né? Na verdade é para ali ser resolvido no mesmo dia, para que não haja, né, um pecado, pecados acumulativos, né? Ou seja, falta de perdão, falta de liberar o perdão, de reconhecer seu erro, né? E ali retornar verdadeiramente uma situação de equilíbrio, de amor, de paz, de segurança, de sensatez, né? Então ali precisa ter uma harmonia entre o cônjuge, porque senão há um desequilíbrio nos filhos, naquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Que faz parte da sua família, daquela geração. Pequenos pecados de irritação, desprazer, né? Autopiedade, um espírito, né? E um espírito crítico são como pequenos balanços com malhos, né? Ou seja, a parede acaba cedendo, né? Pequenos pecados sempre se transformam em grandes pecados. O livro de Cantares nos diz que, em Cantares 2,15, né?
glória a Deus, as raposinhas estragam o vinhedo, né? Então começa pelas coisas pequenas, para a destruição de um futuro promissor, né? O que é o vinhedo? Pequeno vinhedo, pequenas galhos de uva, né? Pequenos ramos de uva. Vai dar um vinhedo que vai durar 100 anos, né? Tem vinhedo que dura até mais, que vai trazer prosperidade, frutos, vai trazer providência, prosperidade, saúde, alimentos, né? E a mulher sábia que edifica a sua casa é comparada ao vinhedo, é comparado a algo que não pode ser destruído pelaquela raposinha. Aquela raposinha significa o pecado pequeno, né? Que aquele pecado pequeno vai sendo guardado ali e ele vai ser um canal de destruição para o grande vinhedo de amor, de paz, né, dentro do lar. Então, o que é as coisas que podem atrapalhar um casal, né? A mulher tem um celular e o marido não conhece a senha do celular. Quando ele pega e pergunta, é uma briga, está errado. Amém? É uma só carne, tem que conviver, tem que saber o que o outro faz, o que o outro não faz, ou deixa de fazer, ou faz. A vida conjugal, irmão, ela tem que ser compartilhada um para com o outro. Amém? Uma só carne, uma só vivência, na verdade, são dois corações e uma história, né? Então, diante disso, tem um compromisso um para com o outro, né? Então, não pode haver essa restrição de um saber da vida do outro. Ah, minha senha do meu celular, a mulher não tem que saber. A senha do meu celular, o homem não tem que saber. Que conversa é essa? Está errado isso aí. Amém? Não existe isso não, né? Então, nós precisamos saber a senha do celular dos nossos filhos. Você sabe com quem ele está conversando? Criança com 12 anos, com 10 anos, com 8 anos, o pai não sabe nada que está acontecendo nas redes sociais com ele, né? Então precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa interação, né? Entre a família, cada um no seu lugar, cada um com seu respeito, é claro, cada um com a sua particularidade, mas tem situações que o pecado vai sendo gerado, né? Aí traz o quê? Traz uma dúvida, traz um ciúme, traz uma falta de confiança, e isso tudo vai deteriorando aquele vinhedo de amor, de prosperidade, que em Provérbio fala que a raposinha destrói o vinhedo, né? Aliás, Provérbio não, em Cantares, né? 2,15. Então essa raposinha representa o pecado, que ali é um pecado, né? Vai se tornando cada vez maior. As atitudes que não provêm, que assim Deus assim possa aprovar, possa fazer parte desse relacionamento. As mulheres precisam ter uma política de tolerância zero com respeito aos seus próprios pecados. Devem se arrepender de todos imediatamente. Amém? Então, são pessoas que controlam muitas coisas dentro de casa, né? Às vezes tem uma ideologia da criação dos filhos, da convivência com o esposo, de um certo tempo da sua convivência, né? Cria um sistema político dentro de casa que oprime o esposo, oprime os filhos, às vezes, né? Então a esposa sábia não vai fazer isso. Isso é coisa da insensata, né? A mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar? É que os filhos tenham paz, que o esposo tenha paz nela, através de Deus, né? O poder de Deus que está sobre ela vai transmitir para as pessoas não constrangimento, mas um prazer de estar naquele lar, uma alegria de estar ao seu lado, né? Não sendo constrangido ou constrangida aqueles filhos, através das suas atitudes, dos seus atos ideológicos, né? Ou às vezes tem um temperamento difícil, não quer ser tratado por Deus, acha que já está tudo bem. Irmãos, continuando aqui, mentiras devem ser confessadas, né? Restituições devem ser feitas, o perdão deve ser buscado em todos os casos, né? A pessoa reconheceu que errou, vai lá, peça perdão ao seu cônjuge, né? Porque ali a mulher sábia, ela ganha o seu esposo através dos seus atos, né? E ela perde também através dos seus atos, né? Tem mulheres que tentam levar seus esposos para as igrejas e não conseguem. Por quê? Porque o marido não vê transformação como ele acharia que deveria ter naquela pessoa devido aos seus atos. E ele fica ali sem querer relatar aquilo, sem querer falar, porque a pessoa tem um temperamento difícil, tem um comportamento um pouco individualista, né?
e se torna uma pessoa difícil de compreensão, né? E compreender para que possa compreender a si mesmo para a transformação. De outra forma, um pecado leva ao outro, né? E logo as coisas que deveriam ser o doce conforto do lar, a mesa de jantar e a cama de casal, tornam-se os palcos da tragédia anunciada, né? Então, irmãos, essas pequenas coisas que vai defragando, que vai deteriorando, né, o relacionamento, a confiança, né, são coisas que se transformam em pecado, vão transformando, e um pecadinho leva um pecadão, né? Uma atitudezinha leva uma atitude forte que a pessoa fica ali, né, retraída, né? Não imaginaria que aquela pessoa, que era para ser edificadora da casa, traz um comportamento que vai trazer um constrangimento fora dos padrões de Deus, né? De que maneira uma mulher pode buscar sabedoria para que isso não aconteça? Qual é o tema que nós estamos falando hoje? Que toda mulher precisa saber, a esposa que eu não posso ser, né? Esse é o tema. O que a pessoa não pode ser diante de Deus, né? Diante da sua família, diante do seu esposo, diante dos seus filhos. Não pode ser de forma alguma. Amém? Porque às vezes a pessoa pensa que está agradando, mas na verdade ninguém fala nada e a pessoa está desagradando e ninguém é sincero com aquela pessoa, né? E quando Deus é sincero com aquela pessoa, a pessoa não aceita. Simplesmente entra no vídeo e sai louco, né? Ou seja, não haverá transformação. Quem está do seu lado vai sofrer o resto da vida, né? Então a pergunta é: de que maneira uma mulher pode buscar sabedoria para que isso não aconteça? Essas coisas, não ser insensata, inchosa, não ser uma pessoa impetulante, o caráter, né, difícil, o gênio difícil. Como é que poderia ser? De que maneira pode transformar seu lar? Se as coisas já estiverem em um estado de entulho, né, e confusão, né, irmãos? Numa situação já precária, numa situação de transtorno, né, ali diário, a coisa que já desanda há vários tempos, né? Como eu disse acima, o pecado deve ser primeiramente reconhecido e tratado. Amém? Eu sempre falo na igreja, irmãos, se a pessoa, né, se a pessoa não reconhecer que precisa ser transformado, ele sempre vai achar que está certo. O pastor pode perguntar, pode falar, pode ir lá conversar com ele, fazer reunião, mostrar seus erros, mas ele não aceita. Por quê? Porque ele não aceita tratar isso, porque ele acha que aquilo ali não é pecado. Não está na palavra, eu sou assim, e é porque Deus me aceita assim, e eu vou viver assim, e é a forma que eu aprendi de lidar com as pessoas, é a forma que eu aprendi de lidar comigo mesmo, eu estou certo e acabou. Vai sofrer diante de Deus. Amém? Então não prospera naquilo que deveria, não é um canal de bênção para aquilo que deveria ser para as pessoas dentro do seu lar, e se torna uma pessoa patinadora, de tudo que faz patina, tudo que faz não prospera, tudo que faz fica enganchado em alguma coisa, né? E essa alguma coisa, né, o pecado deve ser primeiramente reconhecido e tratado. Se não é reconhecido o seu pecado, né, porque acha que os pecados capitais é que precisa ser reconhecido, né, não os pecados que engancham a engrenagem de santidade com Deus, a comunhão com Deus, que é os pequenos que levam os grandes, né? E às vezes já está no grande que começou no pequeno, a pessoa simplesmente não vai reconhecer e não vai ser tratada pelo Espírito Santo, porque a pessoa precisa querer, né? Deus não invade ninguém. Mas depois ela buscá-la diligentemente, né? Em Provérbio 3,7, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós nunca podemos dizer, irmãos, a esposa ou esposa, que o estudo é para a esposa, né? Que a esposa que eu não posso ser, né? Ou que você não possa ser, né? Que casa é para a esposa, né? Então, teme ao Senhor, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não podemos ser autossuficientes, não podemos achar que não somos substituíveis, né? Não podemos se achar capazes de, né, ter a sabedoria própria, né? Porque desse jeito está certo, o pastor fala, não tem nada a ver.
o que Deus fala, porque a pessoa, na verdade, quer dizer que a Bíblia não tem nada a ver, a não ser que o pastor use suas palavras próprias, né? Mas se o pastor está trazendo um ensinamento dentro da palavra, ele está dizendo é para Deus, não é para o pastor, né? Então, Provérbios 3,7 é bem claro: não sejais sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, as picuinhas, os achismos, o caráter, né, pesado, né, os conceitos, muitas coisinhas que defragam, que jogam areia no relacionamento, isso se torna pecado, né? Então, a gente quer ser sábio aos nossos próprios olhos e achar que está no caminho certo e não está, né? A mulher sábia busca a sabedoria no Senhor, não em si mesma, amém? Então, quem se busca sabedoria em si mesmo, que seja o pastor, que seja a igreja, né? E o que eu falo igreja, os membros, que seja qualquer pessoa, né, que busca sabedoria em si mesma, ela, né, está no caminho totalmente promissor para a destruição futura, né? Esta humildade permite que ela seja ensinada. Olha só, a humildade faz com que eu aprenda. A humildade faz com que eu reconheça os meus erros. A humildade reconhece que eu preciso ouvir a mais simples ou mais exortante palavra, né? Quando vem de Deus, né? Então aí está o crescimento. O princípio do seu crescimento, irmãos, é buscar sabedoria na humildade, né? Porque o Espírito Santo, ele se alegra com a humildade de dizer que precisa conhecer, precisa crescer em conhecimento, né? Então o salário do coração, o sábio de coração aceita os caminhos para a vida e é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbio 10:17. Então, se eu repreendo, se eu não aceito a correção, se eu sou uma pessoa difícil de aceitar aquilo que vai me ferir, que vai fazer com que eu pague um preço de recusão, preço de não aceitação, preço de vamos dizer assim, de sair daquela situação que Deus não se agrada. Se eu sou uma pessoa assim, né? O que é que fala Provérbio 10:8, né? Glória a Deus, o caminho, né? Aliás, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem e arruína-se. Provérbio 10:8. Aí vem Provérbio 10:17 que fala: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado, né? Então a pessoa que não aceita, ele vai andar errado porque ele acha que aquilo que ele tem a convicção é o que é certo. E ele vai prestar conta com Deus. E tem pessoas que não vai entrar no reino do céu por causa dessa picuinha, entendeu? Vai andar e morrer na praia, porque não aceita a correção, não aceita ser ensinado, não aceita ser pastoreado, porque suas convicções defendem os seus bel prazer para a destruição de si mesmo. E uma mulher insensata não aceita mandamentos, né? Instruções, críticas, informação ou correção de ninguém, entendeu? Nem do pai, nem do pastor, nem do marido, dos filhos. Ela não aceita, simplesmente ela fica ali numa posição neutra de querer aceitar alguma coisa de alguém. E se alguém falar, ela fica com raiva, entendeu? Ela fica por ali, rinchosa, emburrada, reclamona, mas não aceita não. Se ela aceitar com humildade, ser ensinada, ela está aceitando ser transformada por Deus, né? Ela acha autossuficiente em termos de conhecimento, então ela acha que não precisa mudar, né? Então, irmãos, ela é sábia aos seus próprios olhos e não ela é sábia aos seus próprios olhos, né? Glória a Deus. E não reconta suas histórias em suas próprias palavras e faz os ajustes necessários. Personagens da história, a sua família, a veem de maneira bem diferente, né? A mulher sábia não. Apenas pode ser ensinada,
mas também ensina aos outros coisas boas. Entendeu? Então você vê como é que é a contradição, né? A mulher insensata, ela não aceita a correção, ela não aceita o ensinamento. Não aceita nem ser pastoreada. E não aceita o marido da opinião, né? Já a mulher sábia, né? Ela ensina, mas também é ensinada, né? Além dela receber o ensinamento, né? A mulher sábia não apenas pode ser ensinada, mas também ensina aos outros coisas boas, né? Olha que maravilha. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Tá vendo? Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 20 e 21. Vou repetir. Amém? A mulher sábia não apenas pode ser ensinada, mas também ensina aos outros coisas boas. Isso é aqui o estudo. Agora vamos na palavra. Prata escolhida é a língua do justo. Glória a Deus. Mas o coração dos perversos vale muito pouco, né? Então essa pessoa se torna perversa. Ela maltrata, ela oprime, né? As pessoas que estão ao seu lado, né? Prata escolhida, né? Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos, né? Vale muito pouco. Os lábios do justo aparecem a muitos, né? Apacentam muitos, descobriu, mas por falta de senso morrem os tolos. Os tolos são essas pessoas que não têm desejo de se transformar, né? E terminam, né, sendo insensatos, né? Não têm bom senso das coisas que fazem, o que dizem, o que estão fazendo. São pessoas sem bom senso, né? Ter bom senso é você ter equilíbrio, é você calcular o que vai fazer, né? As coisas que vai... toda coisa que você vai fazer na sua vida, irmão, você tem que pensar no outro, entendeu? O que você vai falar, o que você vai... seu comportamento, o que você vai... Você tem que preocupar com o outro. Tem pessoas que não têm misericórdia, não, que vem e fala, as suas atitudes são estranhas, são sem misericórdia, não pensam uma vírgula no próximo, né? Elas estão nem aí, né? Para falar de forma pejorativa em relação àquela pessoa. Não tem misericórdia do que vão dizer, o que vão falar, da forma que vão falar. Então a primeira coisa que a gente tem para lidar com a outra pessoa, você tem que se botar no lugar dela, entendeu? Se você não conseguir se colocar no lugar dela, você tem que pelo menos ter o bom senso de saber falar as coisas, para que não venha uma tensão muito grande da pessoa não confiar mais em você, entendeu? E aqui dali fica aquele aí a pessoa já entra naquela palavra, né? Eu preciso ser manso que não uma pomba, astuto que não é uma serpente. Astuto que não é serpente, manso que não é uma pomba, né? Então, irmão, quando a mulher sábia fala ao seu marido, isso é alimento. Quando fala aos filhos, eles são abençoados, né? Ela se torna forte de força de sua família, em vez de drenar sua alegria, né? Em Provérbios 31, 12 fala, ela é a coroa trazendo ao seu marido bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbio 31, 12. Um lar com sabedoria será um manancial de vida. Provérbios 10, 11. Né? Então, irmãos, um lar com sabedoria será um manancial de vida. O que é sabedoria, irmãos? O que a mulher precisa ter sabedoria para lidar dentro do lar? Né? Situações que precisam ser. Para a pessoa aprender a ter sabedoria, a primeira coisa é ter bom senso ao que está ao seu redor. Entendeu? O que está acontecendo no sobrenatural, no material, no físico, ali na região do seu lar, né? Onde ela se encontra, ela tem que detectar o que está acontecendo ao seu redor, né? Não para agradar todos, que nem vai agradar, ninguém vai. O esposo não agrada o marido totalmente, o esposo não agrada, o esposo não agrada a esposa totalmente, ninguém agrada a ninguém 100%, mas é uma questão de consenso, de saber lidar, de saber
Porque às vezes as pessoas pensam que resolver, lidar com a situação, né? Buscar a direção de Deus, pagar um preço de oração, acha que é um prejuízo para si, mas não é. Ali é uma dávida, é um dom, é um amor, é uma preocupação, é uma missão que Deus deu para aquela pessoa. Ou que seja homem, que seja mulher. Né? Não se torna um prejuízo botar um joelho no chão e orar pelo esposo. Não se torna um prejuízo botar o joelho no chão e orar pela igreja. Não se torna um prejuízo eu falar menos e ouvir mais. Entendeu? Não se torna um prejuízo eu ter mais atitude como homem e como mulher e como cônjuges. Não se torna um prejuízo, se torna uma bênção, uma graça, uma paz, né? Para as pessoas que estão ao meu redor e para o Espírito Santo que vive em mim, né? Então, irmãos, ela é a coroa trazendo ao seu marido o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. A gente vê pessoas disputando, né, situações dentro de casa, mas não é para disputar, é para conversar. Se for para botar o lixo lá fora, chama a esposa para ajudar. Se for para lavar os pratos, chama a esposa para ajudar. Se ele não puder porque está cansado, respeite. Né? Se a mulher está doente, respeite. Né? O pastor chamou para fazer uma visita na sua casa, ele está ruim, está cabisbaixo, está abatido, respeite. Né? Vá na igreja, converse com ele, vá orar. O pastor é um ser humano, a mulher é um ser humano, o marido é um ser humano. Todos nós somos de osso e carne, temos nossos problemas. Temos que respeitar uns outros, amar uns outros, se colocar no lugar deles, se for possível, né? E aí tudo se torna em paz, tudo se torna tranquilo. Não é fácil lidar com pessoas difíceis num problemas que são tão pequenos. Os problemas se tornam grandes. Em vez do problema ser resolvido, gera outro. Em vez da solução ser colocada em mesa, é colocada de mais situações difíceis. Então, a vida vai se tornando cada vez mais escorregadia para um buraco sem fim. E isso não é o que Deus quer. Deus quer pessoas firmes, né? Sábias, que edifica, que transforma, que traz soluções nos problemas, que transforma problemas em questões maravilhosas, em direções, né? Através da oração pode fazer isso, através da comunhão. Nem todo dia são flores, mas no dia que for flores, aproveite para poder resolver as coisas, porque no dia dos espinhos tem que estar forte, os dois, a família, para resolver a questão dos espinhos. Amém? Se a gente levar isso para os nossos filhos, para a nossa vida, fica muito mais fácil do Espírito Santo nos ajudar, porque o Espírito Santo tem todo o poder. Mas se a gente entrar em pecado, em muitas diversidades que não é do reino do céu, o Espírito Santo não pode operar aonde há questão de falta de compreensão. Ele não invade. Se a pessoa quer mudança, aí sim ele chega e busca ele ajuda. Mas se não, a pessoa se acha autossuficiente, aí fica difícil, né? Este é um contraste bem marcante em relação à mulher insensata que está construindo a sua casa por ser rinchosa, barulhenta, indiscreta, ignorante, tolerante consigo mesmo, argumentadora, nunca satisfeita, sempre reclamando, né? Há uma razão para a repetição em provérbio deste assunto. As mulheres têm a tendência e a tentação como se serem como torneiras gotejantes, né? Torneiras que gotejam, né? O provérbio também fala disso. Lá em Provérbios, continuando aqui para depois falar em Provérbios, e submeteram radicalmente ao impacto da sua desobediência, né? Em Provérbios 27:15 fala: o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rinchosa, são semelhantes. Você imaginou, você está dormindo e aquela goteirinha tic, 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 tira seu sono, você fica agoniado, fica nervoso, né? A noite toda, aquela goteirinha batendo ali. Isso é que a Bíblia compara a mulher rinchosa, né? Que é a mulher que fadiga, né? A mulher que deixa as pessoas nervosas, que não tem solução, que é repetitiva nos problemas, enfatiza as coisas ruins e não quer uma transformação,
né? Isso é horrível, né? Então, irmão, nós estamos aqui acabando o horário, estamos falando da mulher, né? O que toda mulher precisa saber, a esposa que não pode ser, né? A pessoa que você não pode ser essa esposa, inchosa, né? De forma que venha trazer prejuízo para a sua vida conjugal. Tem tudo para uma mulher ser abençoada diante de Deus, mesmo diante das lutas, da diversidade. A mulher é muito dinâmica para resolver as coisas, para estar resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. A mulher é dinâmica para ter soluções, né? Tem visão, né? Aguçada, é um radar, né? Onde ela está. Então, pode ter um grande bom senso, pode ter um grande equilíbrio, pode ter é muito favorável o Espírito Santo para a mulher que busca sabedoria em Deus, né? Quando a mulher ela passa a se doar, a se preocupar, a deixar Deus agir no seu sentimento, na sua vida, deixar Deus transformar, né? As coisas ficam muito mais fáceis para todos que estão ao seu redor, porque ali ela tem um poder muito grande, também de decisão, de argumento, tem um poder de trazer direções, mas sempre lembrando que tem alguém ali colocado por Deus que é o seu marido, que é seu cônjuge, que ele tem uma responsabilidade para com aquela família e ele tem uma adjuntora, uma auxiliadora que Deus colocou e Deus quer que ela cumpra com aquela função, assim que Deus determinou, entendeu? Não é para trazer um constrangimento, nem uma opressão para aquela pessoa que está ao seu lado, mas trazer uma alegria, uma paz. A mulher sábia faz com que as pessoas vá na sua casa e tenham paz. Ela faz com que as pessoas que convivem ali naquele lado tenham o prazer de retornar para o seu lado. Mas a mulher rixosa, as pessoas vão ficar fazendo de tudo para entrar naquele lar porque sente ali oprimidos por um comportamento que não provém da palavra de próprio Deus. Amém? Então, irmãos, esse foi o estudo, foi breve, foi rápido, mas foi um segmento que Deus deu hoje, que a esposa que você não pode ser, né? Mas a esposa que você pode ser, a esposa sábia que edifica a sua casa, que transforma a sua vida e a vida de muitos através do poder, dos mandamentos e da obediência à palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar aqui, quero fazer uma oração, quero deixar mais um versículo para os irmãos, quero fazer uma oração pelo seu lar, pela sua vida. Amém? Agradeço a sua participação. Diante de Deus, nós estamos hoje buscando orar cada vez mais pelas famílias, pelos lares. Amém, irmãos? Estamos diante de situações muito difíceis, né? Nós estamos passando agora, mas nós temos uma responsabilidade como igreja de orar um pelos outros, né? E o amor de Deus é incondicional para conosco, para com a sua família. E não desiste daquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é o seu casamento, a sua família, porque hoje em dia as pessoas cada vez mais querem a conveniência, querem as providências nas mãos, né? E ninguém quer lutar nada mais por nada. Está um mundo muito doente, né? As pessoas estão doentes espiritualmente, estão doentes nas ideologias, né? As coisas estão cada vez mais ficando de forma muito estranha, né? As pessoas estão estranhas. Então, os conceitos, né, das pessoas estão muito fora do contexto verdadeiro do bom senso. Então, cada vez vai ficar mais difícil as pessoas terem um relacionamento pleno, mesmo com a diversidade. Porque se as pessoas não dão importância à palavra de Deus para construir as suas vidas dentro de uma família, cada dia mais essa família vai ser defragada, vai ser cada vez mais dividida, né? Mas a oração nossa vai continuar até a vinda de Jesus, que as famílias sejam abençoadas, que as mulheres busquem a sua posição de missão dentro dos seus lares, que os homens busquem sua posição de cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, né? Então o amor de Deus está sobre nós para que possamos aceitar esse amor, aceitar a correção, a palavra, a transformação da nossa vida. E Romanos 8, 38 e 39 fala: pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem a outra qualquer criatura nos poderá apartar
do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, se você verdadeiramente ama a Deus, precisa estar no segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você está nesses dois mandamentos, você vai cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumprirá na sua vida através do seu testemunho, da sua missão. Amém? Como esposo, como filho e como servo de Deus verdadeiramente. Né? Para encerrar aqui, Efésios 2, capítulo 2, verso 4 e 5, mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionou pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados. Deu-nos a vida justamente com Cristo, e por graça que fostes salvos. Justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no céu com Jesus Cristo. Amém? Então a mulher sábia tem esse compromisso de levar a sua família ao céu. A mulher sábia tem esse compromisso de levar as pessoas a amar a Deus através do seu testemunho. A mulher sábia tem um compromisso de apresentar-se a Deus diante da sua missão e agradecer a Ele por essa missão. Não levar como uma cruz muito pesada, como algo fadigante, como algo que no fundo do coração às vezes não é aceitável, e Deus não é enganado. Ele sempre sabe a intenção do coração de cada um. E se sua intenção é cuidar, é zelar, é participar dessa missão com todo afinco, nós estaremos nessa palavra de Efésios 2, 4, 5, né? E por graça e por foste salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no céu, com Cristo Jesus. Amém? Uma palavra escatológica, né? Um acontecimento que vai ter. Sentar ao lado de Jesus. Estar ao lado de Jesus. É uma responsabilidade através da palavra que nós temos no nosso coração e o amor ágape de Deus para conosco, que a gente valorizar tudo isso que Deus colocou. Amém? Então, agradeço aos irmãos, quero fazer uma oração para finalizar. Que Deus abençoe a cada um que está participando e assim essa palavra venha se edificando para a sua vida. Que a palavra de Deus não se torne algo polêmico, né? Hoje em dia tudo é polêmico, as pessoas ficam... Hoje está tendo comichões no ouvido das pessoas, né? O pastor fala uma coisa, a pessoa entende outra. O Espírito Santo quer falar uma coisa, a pessoa está indo por outro caminho. É totalmente distorcida as coisas, né? Mas isso é coisa do inimigo, querendo mudar os valores das coisas, né? Das bênçãos de Deus, a palavra de Deus. E cada dia parece estar ficando pior, mas vamos crer, vamos verdadeiramente falar a verdade. E a verdade é pura, nua e crua para a transformação minha e sua. Amém? Que Deus abençoe. Quero fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, apresenta a vossa igreja, os obreiros, os membros, cada casais, cada lar. Pai, alguém que estiver assistindo este vídeo hoje, ou vai assistir depois da gravação, que o Senhor venha trazer a transformação através dessa palavra. Senhor amado, aqueles verdadeiramente que quer, que são sensatas, mulheres sensatas, sábias, que buscam, Senhor amado, Deus, poder ser ensinada pelo Espírito Santo de Deus, venha receber esse ensinamento e assim seja transformado o seu lar. Senhor amado, que seja um vinhedo frutífero, que seja uma casa que tenha transformação a cada dia, que tenha prazer da vida, que Jesus toma posse dessa casa. E assim que haja a paz do teu Espírito, toda a ação do inimigo seja quebrada, e esse casal, essa vida conjugal, esses lares, seja restituído, restaurado pelo teu poder. E em nome de Jesus, os que estão ao redor desses cônjuges, seja também abençoado pelo teu Espírito. Abençoa poderosamente, Senhor amado, cada lado do nosso Brasil, do mundo afora, que precisa do teu amor, que seja abençoado em nome de Jesus. Toma, Deus, o poder nossas causas, toma, Deus, o poder o nosso Brasil. Pai, Deus, o poder toma a nossa nação. E assim venha, Senhor, fazer conforme a tua vontade e o teu querer. E abençoa nesta noite a cada lar, a cada casal, cada projeto, cada sonho, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela participação, que Deus abençoe os irmãos. Domingo estaremos aqui transmitindo mais uma mensagem do Senhor. Terça-feira, oração na igreja, né? Às 15 horas. Às 8h30 também da manhã, ciclo de oração. À noite, quarta-feira próxima, às 19h30, oração, louvor e palavra. E vamos continuar na fé e orando
né, que 2021 seja um canal de bênção para nós todos e conseguimos terminar 2020, amém, com muita tristeza no coração de perder muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas, né? Mas sabendo que Deus tem um projeto em cada um, em cada vida, em cada igreja, em cada pastor, em cada membro, em cada pessoa por este mundo afora. Amém? Persevere em Deus, creia em Cristo, viva Cristo, que assim você receberá a vida e vida de abundância e buscar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus e vamos continuar nessa fé, para o glória do nosso Deus. E assim eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Quero dar essa apostólica para encerrar este vídeo. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada lar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quer desligar um negócio aqui?